Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, aqui estou para cumprimentá-los na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como dar continuidade a esta obra. Antes, porém, preciso agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que Ele me concede, pelo privilégio de poder falar com Ele todos os dias, e o privilégio maior que é de receber dele as respostas aos meus questionamentos. Agradecê-lo pela sabedoria e discernimento que ele me dá, pelos livramentos que tenho tido e pelo sustento material e espiritual que ele sempre me concede. Quero reiterar o meu pedido de fortalecimento e ânimo, o que ele tem feito, para que eu possa executar essa obra. E o que muito agradeço, em nome de Jesus. Capítulo 41 do livro de Ezequiel nos diz o seguinte: Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também pediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo, e me disse: Esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo, pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso, o templo tinha mais largura para cima, e assim, da câmara baixa se subia à mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes
100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas. E o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Assim se finda mais um capítulo. E Deus continuará derramando sobre a sua vida, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.